Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. 12? É. Capítulo de número 12. Nós estamos aí nas últimas quartas-feiras, concluindo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, fique ligado, esteja conosco aí essas últimas quartas-feiras desse ano. 2 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, e nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo mais uma vez, Senhor, a Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora. Acrescidos da Tua doce presença, levados a compreender ainda mais a Tua palavra, as Tuas verdades. Fala conosco, Senhor. Fala individualmente com cada um de nós, Tu que sonda e conhece os nossos corações. Fala também coletivamente, nos guia como igreja do Senhor, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, possamos glorificar o Teu nome dia após dia em tudo aquilo que nós fazemos. Pai amado, nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos, Senhor, e repreendemos esse lugar de nossas vidas e das nossas mentes, Senhor, aqui nesse momento. Renova, Senhor, aquele que está cansado, fortalece, Senhor, aquele que está abatido, sonda os nossos corações e age segundo o Teu querer. Assim, Senhor, nós oramos e pedimos a Ti que fale mais uma vez conosco nessa noite, que apenas a Tua palavra e o Teu santo nome tenham poder para agir no meio de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, quem tem acompanhado, nós vimos que nesses últimos capítulos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está fazendo uma defesa um pouco mais incisiva, porque conseguimos entender isso nos últimos cultos. É muito provável que Paulo dirija o final dessa carta de uma forma um pouco mais forte para falsos apóstolos, falsos mestres que estavam atuando no meio da igreja ali, tentando de alguma forma desprestigiar o apóstolo Paulo. E então ele tem usado agora, nós acompanhamos aí desde o capítulo de número 10, essas palavras de uma forma mais firme,
Ele destoa um pouco da forma como ele tratou a igreja, na verdade, nos primeiros capítulos 1 a 7 e também 8 e 9, que ele trouxe outro tema. Mas, além disso, nós vimos também que o apóstolo Paulo, aqui ele tem, desde o capítulo passado, usado de uma forma de tratar a igreja um pouco diferente do que ele trata no resto da carta. Por quê? Porque ele está aqui se utilizando de uma linguagem que ele mesmo demonstra que ele não queria usar. Ele precisa agora, ele está fazendo isso desde o capítulo passado, ele precisa agora falar um pouco a respeito dos seus atributos, as suas qualificações, as suas experiências, para poder trazer uma defesa do Evangelho. E nós vimos, ele não gosta de fazer isso. Na verdade, isso é uma marca desses falsos mestres que estavam à frente da igreja, que ficavam ali sim se gloriando, que ficavam ali tentando demonstrar ali as suas qualificações, as suas credenciais, as suas atividades poderosas. E Paulo ele não gosta de fazer isso, mas agora ele precisa fazer para demonstrar a falsidade desses homens que estavam ali tentando conduzir a igreja. E uma das acusações que vieram contra o apóstolo Paulo diz respeito às suas poucas, ou como se ele não tivesse experiências espirituais fortes, arrebatadoras, Nós até pincelamos um pouco sobre isso nos capítulos passados. Até os dias de hoje, muitas vezes você olha para pessoas que estão ali tentando demonstrar ter experiências fortíssimas, Tem até uns testemunhos aí muito conhecidos na internet. Na verdade, não é nem só da época da internet. Antes da internet, quem é mais antigo aí, igual eu, rolava muito o CD com testemunho, Vocês escutaram Tio Chico? Tio Chico vocês escutaram, Escutaram Tio Chico? Ex-bruxo Tio Chico, Ele é demais, assim. E é tanta história que o cara vai sendo levado ali, a gente acha até que é verdade mesmo, Aí depois começa a misturar, se a gente prestar bem atenção, os tempos não combinam, tipo, a mesma época que o cara estava morto, ele estava preso, aí começa assim a não combinar muito, Então tem que ficar bem atento. Mas até os dias de hoje, isso muitas vezes tem muito valor no meio de algumas igrejas, Eu vi essa semana, acho que foi ontem, antes de ontem, até mandei para algumas pessoas o Edir Macedo, Edir Macedo dizendo que teve uma época que a geladeira dele estava vazia. Olha, Edir Macedo disse que a geladeira dele estava vazia. E aí, assim, dá até um mau exemplo e uma má instrução para a igreja, Vocês viram esse vídeo? Que ele fala assim, em vez de eu ficar ali ajoelhado, dizendo, Deus tem misericórdia de nós, eu chamei a minha esposa, a gente se ajoelhou, mas a gente começou a dizer para Deus, o Senhor disse que não ia faltar. Tipo, ele ensina a igreja a botar as mãos no pescoço de Deus. É bem assim o vídeo, Eu até mandar no grupo lá, mas eu sei que nem todo mundo entende esse negócio, assim. É melhor aqui explicando. Mas se achar na internet lá, tá lá. Ele ensina assim, meio que pressionar Deus, e a provisão veio depois dele meter a mão no pescoço de Deus, assim, segundo a história dele. Então essas histórias, assim, acabam que impressionam muita gente acaba se agradando disso e vai atrás disso, Se anunciar que veio na cidade o fulano de tal, que visitou o inferno, aí pronto, vai um monte de gente para lá olhar o cara que visitou o inferno, E a gente não precisa de muita coisa não para as pessoas estarem sendo enganadas. Então isso já existia no tempo do apóstolo Paulo. E essa era uma das acusações, porque como Paulo, ele não fazia disso o seu outdoor ministerial, esses caras que se valiam disso, quando chegavam ali em Corinto, diziam assim, quem é Paulo? Paulo não tem nenhuma experiência, Paulo não é um cara assim que ele tem experiências espirituais fortes. Então eles tentavam confrontar a autoridade do apóstolo Paulo com isso. Nesse capítulo aqui, especialmente nesse primeiro trecho que nós vamos tratar hoje, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso e vai falar também a respeito dos seus sofrimentos. Bom, primeiro dos versículos 1 a 6, Paulo vai tratar justamente a respeito das suas visões.
Olha como ele introduz aí, ele diz assim, ó, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Com isso o quê? Aí a gente tem que voltar lá no capítulo anterior, tá? Não precisa ler todo agora, mas aí você só precisa lembrar que Paulo estava falando dos sofrimentos que ele teve, né? Então, ele já tinha deixado para a gente no capítulo passado que ele preferia se gloriar, se tivesse alguma coisa para se gloriar, seria exatamente nos seus sofrimentos. Então, ele inicia aí o capítulo 12 dizendo exatamente isso. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Aí ele segue no versículo 1, diz, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Ou seja, ele já deixa aqui bem claro, e ele vai falar das visões e das revelações que ele teve do Senhor e no Senhor, mas ele já deixa bem claro assim, olha, eu não ganho nada com isso. Tipo, não é para me valer de alguma coisa diante de vocês, não é para eu me sentir superior, não é para ser melhor, mas ele vai precisar recorrer a essa estratégia de contar vantagem, vamos dizer assim. Ele vai ter que contar aí as suas experiências para que ele deixe bem claro que o fato de que ele não vinha falando sobre isso não quer dizer que ele não teve essas experiências. Inclusive nós vamos ver aqui várias dessas experiências na própria Bíblia. Então ele está dizendo aqui, olha, eu passarei a contar sobre isso agora, mas eu não tenho vantagem com isso. Eu não quero ganhar alguma coisa, eu não espero nada de vocês porque eu vou contar isso. O que Paulo quer é resgatar esses irmãos a verdade do Evangelho. O que Paulo quer é resgatar esses irmãos para junto daquilo que é o Evangelho pregado pelos apóstolos. Então ele precisa agora mostrar a esses irmãos que ele também tem isso, que ele também viveu experiências, que as suas experiências são reais, para que esses irmãos possam começar também a discernir essas questões. Então, o primeiro ponto é a questão da origem das suas visões. As visões que Paulo teve, e Paulo teve várias experiências com Deus, e muitas delas relatadas aqui na palavra do Senhor, as suas visões, as suas experiências, de fato, elas vieram de Deus. E aí a gente vai passar em algumas delas aqui bem rápido. Você tem que ser muito bom de Bíblia aí agora, tá? Escola bíblica para você. Atos capítulo 9, versículo 3. É tudo em Atos, tá? Fica mais fácil. Atos capítulo 9, versículo 3. A minha Bíblia não está marcada, eu já achei, viu? Vai dizer assim, o pastor está toda marcada. Atos 9, 3. É só essa primeira que eu vou dar tempo. Atos 9, 3. É a experiência de Paulo na sua conversão, no caminho de Damasco. Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Quem era essa luz? Era o próprio Senhor Jesus, diz o versículo de número 5. Então a primeira experiência de Paulo aí relatada na palavra de Deus foi justamente um encontro pessoal que Paulo teve com Jesus. Só aí já dava para dizer assim, acabou para vocês. Eu tive um encontro pessoal com Jesus. Paulo podia dizer isso. Mas não disse, não precisava fazer isso. Em Troade, Atos capítulo 16. Atos 16, versículo 8. A experiência de Paulo em Troade. Versículo 8. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, outra experiência aí relatada na palavra de Deus, a experiência de Paulo com uma visão de um homem, poderia ser um anjo, orientando Paulo para ir em direção à Macedônia. Ele entendeu de fato que era o próprio Deus ali o direcionando. Atos capítulo 18. Em Corinto também Paulo teve experiências com o Senhor. Atos 18, versículo 9.
Atos 18, versículo 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. O Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Bom, Paulo também teve pelo menos 2 relatos aí na Bíblia de visões em Jerusalém. Atos 22. Atos 22, versículo 17. Atos, vamos rasgar a Bíblia. Atos 22, 17. Versículo 17 e 18. O texto diz: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, Paulo estava no templo orando, diz o texto, caí em êxtase e vi o Senhor, mais um encontro de Paulo com o Senhor, que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. E o último relato aí também bíblico está em Atos 23, aí pertinho, versículo de número 11. O texto diz, ainda em Jerusalém, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, vemos aqui vários relatos, você pode voltar lá em 2 Coríntios. A gente vai ver aí vários relatos, vimos aí vários relatos de experiências sobrenaturais do apóstolo Paulo. Experiências com o Senhor, experiências íntimas, encontro com Cristo, pessoal. Mas Paulo, ele não chegava nos lugares usando isso como uma bandeira para que as pessoas ouvissem. Olha, eu tive uma experiência com Deus. Olha, eu encontrei Jesus. Ele não pedia que chegassem anunciantes na frente dizendo, vem aí o apóstolo Paulo, aquele que se encontrou pessoalmente com Jesus, aquele que Deus sentou ao seu lado na cama. Paulo não precisava disso. Ele não precisava, ele não usava disso. Mas aqui, meus irmãos, foi necessário. E aqui ele vai fazer justamente o relato de uma visão que ocorreu 14 anos antes desse momento aqui em que ele está escrevendo. 14 anos antes, ele teve uma outra experiência com Deus, que vai ser aqui o seu relato, que ele vai precisar usar para combater os argumentos desses falsos apóstolos. Foi quando, segundo o seu próprio relato, o Senhor o arrebatou e lhe mostrou coisas gloriosas e palavras indizíveis, inefáveis. E o texto bíblico fala aí no versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo, primeiro, faz um relato aqui em terceira pessoa. Interessante isso, aqui há uma marca muito clara de alguém que não quer se mostrar em evidência. Então, por isso que ele fala que conheço um homem. Esse homem é ele mesmo. Mas ele usa aqui esse artifício linguístico justamente porque há da parte de Paulo uma modéstia. Há da parte de Paulo uma modéstia. Há da parte de Paulo aqui uma singeleza aqui na sua fala, no seu posicionamento. Então ele não deseja aqui se mostrar. Por isso ele fala aqui então em terceira pessoa. Paulo não achava conveniente ficar se gloriando, desse fato da sua vida. Ele não achava que precisava falar sobre isso, mais uma vez, como se isso fosse uma credencial. É interessante que ele mesmo deixa claro que nem ele sabe se essa visão que ele teve, como ele diz aqui, foi no corpo ou fora do corpo. Como assim? Qual a ideia aqui de no corpo? De no corpo ou fora do corpo? A ideia aqui é... Tá me boicotando. A ideia aqui de no corpo ou fora do corpo é a ideia de que ele não sabe se ele estava
dormindo e ele teve apenas uma visão, ou se o Senhor o levou de fato até aquele lugar. Paulo ele não tem essa convicção. Ele sabe que ele viu o Senhor, ele sabe que essa experiência ocorreu, mas até por um fato de que Deus preserva a forma como faz e como quer fazer as suas coisas, talvez isso tenha ficado escondido ali, de tal maneira que Paulo não conseguia entender se ele esteve ali, segundo as suas palavras, no corpo ou fora do corpo. Se foi só uma visão ou se ele realmente foi levado fisicamente até aquele lugar. O que Paulo sabe é que no corpo ou fora do corpo, ele foi levado até o paraíso, né? Ele descreve assim, por Deus. Deus o levou até um lugar sublime, onde ele pôde ouvir da parte de Deus coisas gloriosas. É importante a gente entender aqui o que Paulo chama de terceiro céu. Ele diz que há 14 anos, um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Isso aqui eu já vi alguns pensamentos acerca disso, mas na teologia mesmo, né, ao longo da história da igreja, é quase unânime a ideia de que esse terceiro céu seria justamente a representação do lugar de Deus. Seria, na cabeça ou na expressão de Paulo, o lugar onde Deus está. É claro que Deus é presente em todo lugar, nós temos clareza sobre isso também na palavra, né? Mas é como se Deus o tivesse levado a um lugar especial, onde se demonstrasse ali a sua presença. Então, o que seria o primeiro céu? O primeiro céu é aquilo que nós vemos até as nuvens, né? Então, a gente olha para o céu, até as nuvens, né? Aquilo que a gente consegue perceber até lá. O segundo céu, dentro da concepção deles, isso para a gente também tem que ter uma clareza pelo fato de que todos os estudos acerca do espaço, da astronomia, né, antigos, eles ainda tinham muita imprecisão. Até os dias de hoje a gente ainda tem muita imprecisão com relação a isso, né, mesmo com equipamentos modernos, né, tudo muito avançado, você ainda tem imprecisão. Imagine naquele tempo. Então, o que Paulo refere, né, a ideia dele de segundo céu é o espaço, né, é o lugar onde eles conseguiam perceber as estrelas. Então, eles tinham essa percepção de que era muito distante, haviam ali os astros, né, então eles tinham essa percepção da distância. Então, eles consideravam ali um segundo céu. E consideravam esse lugar onde Deus estaria o terceiro céu. Esse lugar, talvez, na concepção deles, longínquo. Mas o que a gente precisa entender aqui é que isso é uma percepção humana. Paulo está falando de uma percepção dos homens, talvez até uma percepção da igreja. Nos debates da igreja naquele primeiro momento, a ideia de que Deus estava nesse lugar que eles entendiam ser um terceiro céu. Então isso é apenas uma percepção ali humana. Então a teologia entende justamente isso. O primeiro céu até as nuvens, o segundo céu o espaço e o terceiro céu ali esse lugar onde Deus estaria. E Paulo foi levado até lá em Cristo, diz a palavra. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Deus o levou até lá. E Paulo esteve lá e conseguiu perceber ali, o texto diz, versículo 4, coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então Paulo conseguiu perceber ali certamente coisas gloriosas. Tem um outro termo aqui que é interessante, né, que quando Paulo diz que foi arrebatado ao paraíso, a palavra que faz referência, né, na nossa língua a paraíso, a ideia dela é de um jardim fechado. Sabe quando a gente olha aqueles palácios que tem jardim dentro, né? Então dentro dos muros, antes de chegar realmente no prédio do palácio, você tem um jardim muito bonito, né? A gente vê isso muito nos filmes. Essa é a ideia de que Paulo foi levado não para dentro do palácio, mas é como se ele fosse levado ao jardim de Deus, a esse lugar muito bonito. Então imagine você essa experiência do apóstolo Paulo, né, de ter essa percepção de que ele chegou no ambiente da casa de Deus, de fato,
e que Deus teria saído para o encontrar ali. Era um ambiente muito bonito e muito agradável. Deus falou a ele coisas muito maravilhosas, muito gloriosas. Então, certamente, essa foi uma experiência muito especial. Muito especial. Mas Paulo guardou essa visão para ele. Ele não precisou ficar por aí falando, se gloriando disso, usando isso aí como uma prerrogativa ali na frente dos irmãos, para ganhar aqueles irmãos. Ele não precisou disso. As nossas experiências com Deus, meus irmãos, embora em alguns momentos nós possamos usar como testemunho, antes de tudo, elas chegam com a intenção de nos aproximar de Deus, de nos edificar, de nos fortalecer em um momento difícil. Elas chegam também com a intenção de nos dirigir, né? Nós vimos as outras experiências de Paulo, ele sendo dirigido, sai de Jerusalém, vai para Macedônia. Então as nossas experiências com Deus, elas chegam com a intenção de nos dirigir. Elas não precisam ser uma forma da gente demonstrar superioridade. Tem gente que vai pregar, só conta o testemunho. Fujam de ambientes onde é movido a testemunho. Fujam de ambientes que não é a palavra que domina, mas os testemunhos das pessoas. Porque há muitos testemunhos que são testemunhos, que na verdade as pessoas contam como experiências gloriosas com Deus, porque tiveram alguma vantagem. Mas talvez você já tenha visto gente falando até que conseguiu uma vantagem, uma coisa errada, e contar isso como se fosse de Deus. Eu estava sem carteira, passei no sinal vermelho, tinha um guarda lá, ele nem me multou, né? Aí a gente vai pontuando. Ainda que a gente veja dentro da palavra de Deus que em alguns momentos, né, Deus usa umas coisas assim que a gente considera assim, poxa, passou ali daquilo que os homens esperavam, mas tem muita coisa que vão, além disso. Ambientes que são movidos a supostos testemunhos, eles acabam ficando presos àquilo que aquelas pessoas têm a falar. Eu lembro de uma vez eu orientei um amigo, né, que tem um testemunho muito forte, aí ele já vinha pregando, e onde ele ia chamava ele para contar o testemunho dele. Eu falei, cara, você tem que parar de ir contar o teu testemunho, você tem que falar de Jesus. Você tem que ir para lá falar de Jesus. Você chega lá para falar de você. As pessoas não estão ali, elas não precisam ir para um lugar ouvir falar da gente. O testemunho da gente, às vezes a gente conta uma pincelada. Para você que está começando a pregar ou tem vontade de pregar, isso é um cuidado muito grande que a gente deve ter, porque principalmente quando a gente não tem muito espaço para pregar ou não prega com muita recorrência, a gente fica com aquele negócio ali dentro da gente doido para falar. Aí na hora que a gente pega o microfone, né, como diz na Assembleia, dá uma oportunidade, pronto, a gente só quer contar a nossa história. Então é uma tentação que a gente tem. A gente precisa tomar cuidado com isso. Então Paulo não precisou disso. Ambientes regados a apenas testemunhos humanos, por mais edificantes que sejam os testemunhos, a gente corre um risco muito grande de esquecer de falar de fato de Deus. Porque quando a gente conta testemunho, há uma tendência também humana, carnal e pecaminosa, da gente também tentar favorecer a ideia acerca de nós mesmos. Então, é um cuidado que nós precisamos ter. E aqui, os versículos 5 e 6 vão nos mostrar justamente o perigo dessas visões ou de outras experiências que possamos ter com Deus. Versículo 5. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Olha que interessante. Paulo ele tem esse cuidado. Ele teve uma experiência maravilhosa, mas ele diz, nesse homem eu não me gloriarei. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. O que ele está querendo dizer? Olha, a experiência maravilhosa. O que Deus fez nesse homem, né? Por isso ele fala em terceira pessoa, ele diz assim, maravilhoso o que Deus faz, mas não em mim mesmo.
Ah, você pregou, muito maravilhoso. Naquele dia as pessoas foram tocadas. Glória a Deus por isso. Que maravilha o que Deus faz. Que maravilha a palavra de Deus. Mas não em mim mesmo, não em você mesmo. Por quê? Porque nós somos humanos, falhos, pecadores, temos as nossas dificuldades. Às vezes vai ser naquele dia que a gente achou que não ia dar em nada, que Deus toca os corações e transforma as pessoas. Então a gente precisa ter esse cuidado, que as nossas experiências não venham nos encher. A glória tem que ser de Deus, amém? A glória precisa de Deus, que as nossas habilidades, aquilo que nós fazemos para Deus, não deve nos preencher. Quando eu devo mostrar, usar as minhas habilidades? Quando eu tiver consciência, clareza de que faço isso para a glória de Deus. Aí a gente vai lá e faz. A internet, por exemplo, deu voz às pessoas. Deu voz às pessoas. Gente que não tinha voz, que não tinha espaço. Na música, por exemplo, uma luta para você conseguir uma gravadora, gravar, lançar um CD antigamente, para você poder aparecer. Hoje você vai para a internet, posta um vídeo com um mínimo de produção e de repente aquilo pode viralizar e daqui a pouco você está alcançando muitas pessoas. Então, no meio cristão, isso também tem sido uma ferramenta utilizada. Ao mesmo tempo, muitas pessoas têm procurado esse recurso para, antes de tudo, aparecer. E é um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque púlpito não é palco, não é palanque. É lugar onde o Senhor tem que ser proclamado. E aí, quando eu estou falando púlpito, eu falo de todo lugar que seja uma plataforma onde se espere que esteja ali fazendo alguma coisa para Deus. Então você vai, sei lá, ter um festival de música cristã, várias bandas cristãs. Todo mundo tem que estar ali para glorificar a Deus. Não pode estar ali para aparecer, para aparentar, para demonstrar alguma coisa que chame a atenção para si. É um cuidado que nós precisamos ter. Então, infelizmente, muitas pessoas têm utilizado as plataformas para isso, para aparecer. Paulo tinha esse cuidado. Não, olha, qualquer manifestação de Deus é para a glória dele. Não posso procurar glória para mim. Para mim, ele diz, ele reforça a ideia que ele usou no capítulo anterior. A não ser em minhas fraquezas que eu me gloriarei. A única glória minha é ser fraco. A única glória minha, e depois ele vai reforçar essa ideia mais à frente. Tem essa ideia do apóstolo Paulo. Os falsos apóstolos eram cheios de orgulho, e se orgulhavam ali daquilo que faziam por causa das suas experiências. Então eles ficavam demonstrando ali, tentando falar o tempo inteiro das suas experiências. Paulo se gloria nas visões, mas não de si. Se gloria de Deus, mas não daquilo que ele é. Paulo se gloria das suas fraquezas, daquilo que ele tem vivido ali nas suas dificuldades, mas não se gloria por ter sido ele escolhido para participar daquelas experiências arrebatadoras. Então esse, meus irmãos, deve ser o nosso cuidado. No versículo 6 ele diz, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Olha o que ele diz, se eu quisesse estar na frente de vocês, falando que isso aqui foi maravilhoso, eu não estaria mentindo, porque foi maravilhoso. Eu não seria insensato se fizesse isso, talvez. Mas ele diz, eu evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Ora, às vezes a gente acha que tentar mostrar muito de Deus em nós vai deixar Deus mais forte. Vai deixar Deus maior, vai deixar Deus mais poderoso, quando Deus não precisa, meus irmãos. Não precisa de nós, ou da demonstração de algo em nós para ser Deus. Então, se eu for em todo lugar eu contar aqui o meu testemunho de transformação, de mudança, agora as pessoas vão achar que Deus é bom. Deus já tem a sua palavra, Deus já nos deixou aqui um caminho, uma instrução, Deus já nos deixou aqui o que falar. É uma das coisas que eu tenho aprendido cada vez mais.
pregando positivamente, que eu preciso falar cada vez menos de mim. Menos. Talvez você consiga perceber, menos testemunho, mais palavra de Deus, porque Deus já é suficiente. E a sua palavra já é suficiente. Nós temos que ter essa consciência. O que eu vou falar para ganhar essa pessoa lá de casa? O que eu vou fazer para convencer essa pessoa aqui que eu acho que ela é muito difícil? Palavra de Deus. Não tem outro caminho. Se a palavra de Deus não for suficiente, meus irmãos, o que será? O que eu vou fazer na igreja para atrair aquelas pessoas do meu grupo? Dos jovens, dos adolescentes, das mulheres, do culto de domingo. O que eu vou fazer para atrair a igreja? O que eu vou fazer para atrair aqueles que não são crentes? Eu tenho que fazer um rebuliço, porque senão não vem. Tem um monte de gente aí que ensina, dá curso, hoje em dia a moda é curso, né? Dá curso, tentando dizer assim, olha, se você não fizer isso, se não for desse jeito, não atrai. Gente, é a palavra de Deus. Ainda que eu possa compreender que talvez a linguagem ela possa se adaptar de público a público, porém, meus irmãos, tem que ser a ministração da palavra. Uma coisa que eu aboli há tempos assim, que eu participei, Deus me perdoe toda vez que eu penso nisso, que eu, lá no começo da minha caminhada, participei de gincana. Gente, a coisa mais sem noção na igreja é gincana. Eu fui tirar foto com Castelo, foi prefeito, né? Não é o foto do Castelo, é o foto do Castelo. Fui tirar foto com o Castelo lá em São José de Ribamar. Eu podia estar em casa lendo a minha Bíblia. Eu entrei na capela lá de São José de Ribamar. Eu fui em cima de um trio elétrico, porque disseram pra gente que ele ia estar no Renascença. Chegou lá, disseram, não, o comício é lá em Ribamar. Aí, jovem, né, adolescente, todo mundo liso. Aí tinha o trio elétrico que estava indo para lá. Aí eu falei, pois bem, podemos ir. Aí a gente subiu no trio elétrico e foi tirar lá a foto com ele. Gente, é um negócio assim que eu fico pensando. É claro, todo mundo tem que ter, especialmente jovens adolescentes, aproveitar a sua vida. Enfim, é uma fase diferente. Agora eu estou falando com relação à igreja. Sabe, pregação do evangelho. Será que a gente precisa de subterfúgios para que as pessoas sejam alcançadas por Deus? A minha experiência particular, se é que cabe aqui, é que muitas das pessoas que se aproximaram da igreja e até de Cristo por meio desse tipo de atividade somente, não ficou muito tempo, não resistiu. É a casa construída sobre a areia, que a palavra nos conta. Então é uma casa sem fundamento. Na hora que vem os problemas, as tempestades, aí a pessoa vai lembrar de quê? Esqueci a música do Castelo, ia até cantar aqui, mas esqueci. Aí tinha a música lá na época, a pessoa vai lembrar o quê? Da música. Sabe? Tem muitas coisas que não são importantes, que a gente acaba se aprisionando a isso. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a essas coisas. Paulo não queria, ele diz, evite fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo não queria que as pessoas estivessem focadas nele e que começassem a o considerar como alguém superior, porque ele vivia contando as suas experiências. A igreja, meus irmãos, é feita de gente comum. E aí o irmão que recepciona é comum, o irmão que serve as crianças é comum, o irmão que serve os jovens, as mulheres é comum, e o pastor é comum também. Todo mundo é gente comum. A gente só tem atribuições diferentes. A gente só tem, talvez, experiências e conhecimento um pouco diferente. Dons, certamente, diferentes, mas somos gente comum, necessitados de Deus. Então ninguém precisa endeusar um pastor. Porque meu pastor é um de Deus. Seu irmão do lado de você também é homem ou mulher de Deus. E às vezes a gente não fica assim.
Não estou falando com isso que os pastores têm que ser destratados, mas eles não precisam e não devem também ser endeusados. Porque muita gente se decepciona, sei lá. Você pode um dia o pastor chegar, cruzar com você e você está de cara amarrada. Mas se o pastor tiver de cara amarrada um dia, essa igreja é muito difícil. Porque a gente chega, o pastor é pra gente cara amarrada. Um dia. Mas pode, principalmente pastores feios, é bem provável que algum dia eles estejam de cara amarrada. Porque são pessoas comuns, eles cansam, eles têm fome, eles têm dificuldades. Tem gente que quando está com fome fica zangado, não tem? Se você tiver um pastor que quando está com fome fica zangado, dê comida para ele. Mas é possível que um dia você encontre dessa maneira, passando tempos difíceis, momentos ruins. Então a gente tem que ter muito cuidado. E Paulo, um dos cuidados dele, segundo o que ele diz aqui, ele não ficava se gloriando nas manifestações e nos seus encontros com Deus. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas pensassem mais dele. Estão falando de ti, Paulo, que você é um homem comum. Paulo está dizendo, é exatamente isso, eu sou um homem comum. Sirvo a Deus, amo o Senhor, estou aqui me dedicando, mas eu sou um homem comum também. É isso. Essa está sendo a luta de Paulo aqui nos últimos capítulos. Mostrar que ele não precisa se demonstrar alguém superior para ser alguém de Deus. Então temos que tomar cuidado com isso. É claro, meus irmãos, em algum momento será cabível as nossas experiências. Em algum momento será cabível os nossos testemunhos. Em algum momento, mas isso não pode ser a tônica da nossa vida. Isso não pode ser a nossa marca. Nós andamos para carregar a palavra de Deus, o nome do Senhor, anunciar o seu nome, é isso que nós fazemos. Se alguma coisa nós precisamos ser conhecidos por ela, se algo tem que ser a nossa marca, é de que nós levamos o nome do Senhor, amém? Que isso seja a nossa marca. Então, Paulo fala aqui sobre os perigos das visões e de outras experiências, né? O cuidado que a gente tem que ter. O perigo não é no que Deus está fazendo, o perigo é o que a gente vai fazer com aquilo que Deus fez conosco. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Tendo dito isso, Paulo passa a relatar acerca dos seus sofrimentos. Deus, meus irmãos, Ele sabe de uma maneira magistral equilibrar as bênçãos e os fardos na nossa vida. Deus sabe de uma maneira maravilhosa equilibrar os nossos momentos de sofrimento e de glória. Até o meme lá, né, que o pessoal sempre fala, os dias de luta já tem, né, e eu estou esperando os dias de glória. O problema é que a gente não atenta muito para os dias gloriosos. A gente não dá tanta atenção. Os dias de sofrimento parece que sempre são mais marcantes na nossa cabeça. Mas se nós prestarmos bem atenção, Deus equilibra isso de uma maneira muito especial. Sobre isso que Paulo vai falar nos próximos versículos. Falando acerca dos seus sofrimentos, a primeira coisa que Paulo vai nos mostrar aqui na palavra é que o sofrimento, meus irmãos, primeira coisa, ele é inevitável. Veja o versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. Deus quis dar revelações a Paulo, experiências grandiosas, mas Deus conhece o coração de Paulo e sabe que em algum momento Paulo pode se exaltar com isso. Então Deus mandou o combo. Experiências gloriosas, fantásticas, e aqui está também um espinho na carne, para evitar que você se glorie. Então é Deus que traz esse equilíbrio. Entendendo isso, meus irmãos, nós vamos compreender justamente que o sofrimento ele é inevitável. Nós não vivemos uma vida sem dor. Nós não podemos considerar viver uma vida sem dor em algum momento. Quer seja por alguma questão física, quer seja por alguma questão até espiritual, por questões de mente, de consciência.
Em algum momento nós vamos enfrentar dores, sofrimentos. O sofrimento de Paulo aqui, que ele relata, ele tem uma carga tanto física quanto espiritual. Há muitas hipóteses aqui acerca do que seria esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Alguns consideram que seriam perturbações espirituais. Se não me falha a memória, Lutero considerava que as experiências o espinho na carne de Paulo seriam perturbações espirituais, que ele ficava espiritualmente atormentado, perseguido. Outros vão considerar, Calvino considerava que eram perseguições. Então, qual seria o espinho na carne de Paulo? Ele falou no capítulo anterior muito das perseguições que ele teve, né? Alguns vão considerar que eram essas perseguições, essas oposições. Judeus o perseguiam, irmãos o perseguiam, ele era expulso das cidades, sofreu muito, apanhou por conta disso, foi preso por conta disso. Então, alguns consideram que esse seria o espinho na carne. Mas talvez, meus irmãos, a posição mais aceita em relação a esse espinho na carne é que se tratava de alguma enfermidade física. É muito provável que o apóstolo Paulo carregasse alguma enfermidade física. Alguns apontam, por alguns textos, que isso poderia ser um problema de visão que ele tinha. Mas tudo é hipótese, Mas é muito provável que de fato fosse algum problema físico, né? Alguma enfermidade que Paulo carregava. O certo é que Paulo pediu ao Senhor que afastasse dele esse espinho na carne. Versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, Paulo pediu ao Senhor que tivesse ali afastado dele esse espinho na carne, que esse sofrimento fosse tirado dele. Mas olha que interessante, a oração de Paulo não foi atendida. Ela poderia ser atendida? Sim, porque Deus é Deus. Mas, entendendo que foi de fato Deus que concedeu a Paulo, e ele diz: foi-me dado o espinho na carne. Então Deus concedeu a ele essa situação. Paulo então não tem a sua oração atendida. Deus não tirou o espinho na carne de Paulo. Mas, meus irmãos, Deus concedeu a Paulo força para suportar aquele sofrimento. E isso é importante também para nós. Porque talvez nós nos peguemos em algum momento desanimados pelo fato de que não tivemos a nossa oração atendida. Deus não nos tirou algum sofrimento. Deus não tirou alguma dor. Deus não tirou alguma enfermidade. E aí nos peguemos sofrendo por conta disso. Mas, meus irmãos, nós precisamos atentar a um Deus que nos dá força, a um Deus que nos traz equilíbrio, ao Deus que nos dá graça para enfrentar de uma maneira vitoriosa os nossos sofrimentos. Foi isso que Paulo recebeu. Paulo recebeu esse amparo da parte de Deus. Então, meus irmãos, sofrimentos na nossa vida são inevitáveis. Em algum momento eles poderão vir, em algum momento eles irão acontecer, e certamente teremos. Não tem como passar uma vida inteira sem enfrentar algumas dores. Outra coisa a respeito dos sofrimentos é que eles são indispensáveis. O que Paulo está nos mostrando aqui é que, versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Deus tinha um propósito para aquilo ali. Então foi indispensável que Paulo passasse por aqueles sofrimentos. Indispensável. Na nossa vida, meus irmãos, também é assim. Algumas das questões pelos quais os nossos sofrimentos são indispensáveis. Primeiro, eles evitam que nós fiquemos soberbos. Paulo diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações. Se a gente está tudo muito bem, está tudo muito certo, está tudo muito bacana,
Há uma tendência pecaminosa em nós de que nós nos peguemos soberbos, que nos achemos bons demais, superiores demais. Quem se sente bom demais, superior demais, ele não ora, por exemplo. Não ora, ele é autossuficiente. Então, para impedir que fiquemos soberbos, muitas vezes o que o Senhor usa são os sofrimentos. Outra coisa a respeito dos sofrimentos é que eles geram uma dependência constante de Deus. Eles nos levam para Deus. Muitas vezes nós somos levados a Deus em oração no meio dos sofrimentos. Quando está tudo muito bem, a tendência da gente é afastar um pouco, esquecer um pouco. Mas quando vem os sofrimentos, automaticamente nós somos atraídos para Deus. Os sofrimentos, eles nos levam a uma dependência constante de Deus. Outra coisa acerca dos sofrimentos é que eles nos mostram a suficiência da graça de Deus. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus disse a Paulo. O mesmo Deus que levou Paulo a encontros, o mesmo Deus que levou Paulo a esse jardim, a esse paraíso, e falou para ele coisas gloriosas, no dia ou nos dias em que Paulo orava, pedindo para retirar dele aquele espinho na carne, Deus, esse mesmo Deus do jardim maravilhoso, chegou para Paulo e disse assim: ó, aqui a minha graça te basta. Talvez Paulo pudesse questionar a Deus: mas tu és dono daquelas coisas tão maravilhosas, você me falou palavras tão maravilhosas, coisas tão grandiosas, tu tens todo esse poder, por que você não pode só tirar isso de mim? Aí Deus chega para Paulo e diz assim: aqui ó, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É o mesmo Deus. Ele não mudou, ele não deixou de ser Deus, mas ele quer nos mostrar o quanto a sua graça é suficiente para nós. Outra coisa acerca das fraquezas, meus irmãos, dos sofrimentos, é que eles nos fortalecem no poder de Deus. O meu poder, disse ele, se aperfeiçoa na fraqueza. O que Deus estava querendo dizer, o que Ele nos diz aqui por meio desse texto é: eu tenho poder. E você tem força. O poder dele não se limita. A nossa força se limita, a tal ponto que temos momentos de fraqueza. Ele não está aqui dizendo: você tem que viver como um fraco. Mas o que Deus está dizendo é: quando você está fraco, meu poder é aperfeiçoado, ele aparece mais, ele é engrandecido. Eu sou ainda mais glorificado nos momentos em que você está fraco. Você entendeu isso? Não está dizendo aqui que nós somos sempre fortes, não está dizendo aqui que nós somos sempre fracos ou temos que andar sempre fracos. Muito menos está dizendo que o poder de Deus é limitado. O que o próprio Deus está dizendo é que nos momentos em que eu e você estivermos mais fracos, nos mantendo apegados nele, o poder dele é aperfeiçoado em nós, nas nossas fraquezas. Porque é aí que ele nos mostra, é aí que ele nos leva a perceber que nós não somos autossuficientes. Talvez você é aquele lá no seu trabalho que você acha que tudo depende de você. Fique doente. Em 2 dias funciona a capinha. Fique muito tempo, eles arranjam outro para o seu lugar. Mais uns dias, eles vão dizer assim: olha, até que melhorou aqui no setor, hein? É assim, a gente se acha o máximo, a gente acha que é insubstituível. As pessoas esquecem de nós. O que Deus está nos mostrando é que a gente não tem que se achar, sabe? Que tudo depende da gente, que tudo gira em torno de nós, que somos insubstituíveis, que vamos ser sempre fortes. É reconhecer que temos fraquezas,
Mais uma vez, isso não é um convite para você andar como um fraco o tempo inteiro. Não é um convite para você ficar o tempo inteiro achando que só os outros são bons e você não consegue fazer nada bem. Não! Faça o seu melhor, se esforce, busque em Deus força, coragem, encorajamento. Porém, todos nós temos dificuldades. Em algum momento nos pegaremos fracos. Em algumas situações não teremos tanta habilidade. E é nessas fraquezas, ou em um tempo, ou em uma situação, ou em coisas, que Deus se mostra poderoso ainda mais. Amém? Isso então nos chama a uma dependência maior de Deus. Porque a gente sabe, olha, eu vou caminhar, eu vou fazer, Senhor, mas caminha comigo, esteja comigo. Eu não quero te abandonar, eu não quero que o Senhor me abandone, porque vai ter dias que eu não vou conseguir, é o Senhor que me ampara. Uma mãe de um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, tem hora que ela vai pegar se descabelando dentro de casa, dizendo assim, Deus, eu não consigo, Deus, eu não aguento, Deus, eu estou para ficar maluco. Aí daqui a pouco, deu a noite, aí muita luta, lá está os anjinhos dormindo, assim, todo mundo. Aí ela diz assim, ai Senhor, mas que maravilha meus filhos. Quem botou os meninos para dormir? Foi Deus. Deus trabalha em tudo, meus irmãos. Então, Deus é que nos dá o tempo de renovar as nossas forças, Ele que nos ampara, Ele que está trabalhando. Então é nesses momentos que a gente se pega fracos que Deus se mostra. Porque talvez você podia dizer assim, olha, esse dia nunca acaba, está muito difícil. Aí o que Deus faz? Tira o sol e traz a lua, e vem a noite, e o sono vem, e o cansaço chega, e o dia acaba, e amanhã é outro dia, e as misericórdias dele se renovam. Olha como Deus é maravilhoso. Então na nossa fraqueza, naquilo que a gente diz, não vou aguentar mais, Deus aparece, Deus ampara, Deus fortalece, Deus faz, e nós temos que ter plena confiança nisso. Dizem que John Wesley pregou 42 mil sermões, viajou a cavalo 7 mil quilômetros por ano, naquele tempo não tinha carro e avião, pregou muitas vezes, 3 vezes ao dia, e quando ele estava aos 83 anos, ele escreveu assim no seu diário, eu nunca me canso, nem pregando, nem viajando e nem escrevendo. É claro que ele se cansava. É claro que tinha momentos que ele estava desgastado. É claro que tinha momentos em que ele se pegava adoecido. Mas o que ele estava querendo dizer com isso é que enquanto Deus o estivesse amparando, enquanto Deus estivesse fazendo, ele queria andar, ele queria pregar, ele queria escrever, ele queria anunciar o Evangelho. Porque quando a gente entende que Deus faz, a gente se permite. A gente vê o que Deus está fazendo. E a gente olha então que Ele tem todo o poder. Outra coisa sobre os sofrimentos, é que eles são passageiros. Certamente, todos os sofrimentos são passageiros. Em algum momento eles terminam. Pastor, se a pessoa morrer, terminou na morte. Mas terminou. Em algum momento eles terminam. E a gente precisa despertar para isso. Porque muitas vezes no momento da dor e do sofrimento, a nossa sensação é de que aquilo nunca vai acabar, não é? Já andou em montanha-russa? Roda gigante? O gigante é light, né? Foi num tobogã de algum negócio assim, piscina? Quando você está no meio, nunca vai acabar. Me tira daqui! Não, que para, você... Acabou. Hospital, você já passou por uma cirurgia? Atenção, você indo pra lá, olhando as luzinhas passando em cima assim, dizendo assim, o que vai acontecer, não sei o que. Aí, aqueles profissionais lá, tudo psicopatão, eles ficam falando, parece que nada tá acontecendo, né? Aí o coração tá pra soltar da boca, eles estão lá, você pensa, tudo é normal, não é normal, gente, não é normal. Aí eles ficam lá, estão mais de boa. Aí daqui a pouco você apaga. Você acorda assim, onde eu estou, quem sou eu? Tá lá,
daqui uns dias tudo vai voltando ao normal, a gente vai melhorando. E assim é. Todo sofrimento, meus irmãos, é passageiro. Por quê? Porque Deus rege tudo isso. Adicione a isso o que Paulo vai falar agora a respeito da pedagogia desse sofrimento. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo diz, olha, eu vou me alegrar para que o poder de Cristo seja repousado em mim, venha sobre mim. O que Paulo está dizendo, olha, é importante isso, tem algum sentido. Todo sofrimento ele é pedagógico, ele tem a sua pedagogia, porque Deus utiliza os sofrimentos de uma maneira pedagógica. Toda dor tem o seu propósito. Toda dor tem o seu propósito. Encosta a mão no fogo, sem perceber. Quando você sente a dor, o que você faz? Você puxa a mão. Você não estava olhando, você não estava vendo, você não estava preparado, mas porque a dor veio, você tirou a mão. Teve um propósito, teve um sentido. Tem gente que cai doente só para unir a família. A família vive brigando. A pessoa caiu doente lá, quase morrendo. A família se reúne, vamos fazer um culto em prol do nosso tio, não sei quem. E você acha que Deus não usa isso? Usa. Porque Ele tem todo domínio, todo controle. Gente, não é diferente para Deus uma pessoa feliz, saudável, correndo ali, sabe, cheia de energia, tomando suplemento, chegando em casa assim, se olhando no espelho, cheio de saúde, de uma pessoa que está lá enferma na cama. Deus olha pecadores salvos e pecadores que ainda carecem de salvação. É assim que Ele vê. Ah, está lá adoentado no leito de morte. Meu filho amado. Alegria, morreu. Alegria no céu, recebendo esse meu filho que me serviu lá embaixo. Alegria. Essas percepções ruins, elas são nossas. São nossas. Deus não. Ele vai lá e Ele usa o sofrimento para nos tratar, para mudar a nossa concepção, para corrigir o nosso coração, para nos alinhar, para nos voltar para Ele, para nos fazer perceber a nossa maldade. Deus vai usando os sofrimentos. Deus vai usando as dores. Deus vai agindo em nossa vida e é isso que Ele faz. Ele nos trata com uma doce pedagogia, muitas vezes usando também os sofrimentos. Por fim, o versículo 10, Paulo diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo vai nos dizer, eu tenho alegria nessas fraquezas. Olha como o ponto de Paulo aqui, ele é completamente o contraponto daqueles falsos apóstolos. Eles queriam se mostrar os grandões, os bonzões, cheios de poder. Paulo diz, não, minha alegria é saber que eu passo por fraquezas, que eu sofro insultos, que eu tenho necessidades. Você lembra, né, do capítulo passado? Versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, e tive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Falou de sofrimento, de apanhar, de ficar preso, de perseguição, e no final diz, ainda disse assim, ainda fico preocupado com esses irmãos todo dia. Aí agora Paulo está no capítulo seguinte dizendo assim, por isso, por amor de Cristo, eu me alegro em saber que passo por isso muitas vezes.
Eu me alegro nesses sofrimentos, nas fraquezas, nos insultos e nas necessidades. Me alegro nas angústias e nas perseguições. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Meus irmãos, a nossa alegria, ela não pode estar determinada pelas circunstâncias. Não pode. Estava conversando com a Neuza hoje sobre isso. Estava falando assim, o final de ano está puxado lá no serviço. E tem coisas assim que preocupam a gente fica preocupado. Vai atingir, vai conseguir a meta, vai fazer isso aqui, a gente fica... E tem dia que está tenso. Essa semana, acho que foi no dia do batismo. Teve uma hora que a Neuza me pegou, eu estava assim, ó. Assim, ela falou, que tu tá assim, menina? Assim como? No dia do batismo a gente toma café lá em casa. Falei, assim como? Tu tá assim, o meu olho tava assim. Sabe o que é isso aqui? É o jeito que eu fico lá no computador, lá no serviço, assim, tenso o dia todo. Pensando se vai dar certo as coisas ou não. Preocupado, e cliente me chamando no WhatsApp, e irmão dando dor de cabeça, de longe, tudo. Aí fico lá, que atenção, assim. Mas principalmente o trabalho, esses últimos dias tem pego demais. Aí ela tá me falando, e foi exatamente o que eu lembrei também, na mesma hora ela falou assim, mas a nossa vida, ela não pode estar determinada por essas coisas. Eu falei, eu sei, meu amor, e essa é a nossa luta todos os dias. É você estar lá no ambiente de trabalho, por exemplo, e conseguir lembrar que a tua vida não é determinada por aquilo ali. Por aqueles resultados, se as coisas deram certo ou não, pelas circunstâncias. A nossa vida não é determinada pelas circunstâncias, é Deus quem rege. Por que Paulo diz que se alegra nessas coisas? Porque ele sabe que Deus está regendo. Porque quando ele está fraco, ele entende que está forte. Porque é nessa hora que Deus se manifesta, glorioso, poderoso, mostrando e agindo da maneira como ele sabe que pode fazer. Aí tinha uma operação que estava se arrastando dias lá para a gente fazer. E eu falando para a Neuza faz dias, eu falei, isso aqui é metade da minha meta desse mês. Tem que sair isso aqui. Uma meta é metade, a outra é 100%. E eu tenso. Aí eu já cheguei, um colega meu me chamou, nunca mais falei com ele veio chamar para brincar, falar bobagem lá. Aí eu lembrei, eu falei, Breno, eu estou com um cliente assim, eu nunca fiz essa operação aqui. E eu estou esperando o documento. Aí ele, isso aí demora 15 dias para sair. Aí eu, a atenção, né, já veio na mesma hora. Aí ele falou, mas tem um jeito. Ele falou, vai lá na internet, no site assim, pega isso aí, manda pra lá que eles vão aceitar. Eu falei, é mesmo, cara? Mandei, 15 minutos o negócio tava lá, conforme que a gente chama, né? Tava aceito. Eu falei, meu Deus, eu fui lá agradecer. Ô, Breno, obrigado. Olha como Deus pode resolver as coisas, meus irmãos. A gente está lá de dentro, basta Ele querer, soprar nos nossos ouvidos, dizer, no momento que a gente acha que nada pode dar certo, Deus pode fazer quando Ele quer, da maneira que Ele quiser, porque Ele é Deus. Então a nossa alegria, ela não pode ser determinada pelas circunstâncias, amém? A sua alegria, a sua vida, nossa vida, nós somos humanos, falhamos, temos dificuldades, mas a nossa luta todos os dias deve ser para que a gente não deixe a nossa vida ser regida pelas circunstâncias lá de fora. Pelas circunstâncias do trabalho, pela vida de outras pessoas que às vezes não têm que ter influência sobre nós. Tem gente que está triste pelo outro, pelo que o outro disse, pelo que o outro falou. Tem gente que não consegue orar, não consegue falar com Deus porque se achou isso ou aquilo, porque alguém o humilhou, porque falaram isso a respeito da gente. Gente, a nossa vida ela é regida por Deus. E assim tem que ser. Vale para todos nós. De fato, vão ter dias difíceis, mas nessa hora, meus irmãos, nos lembremos daquilo que o Senhor disse ao apóstolo Paulo: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E tendo entendido isso de Deus, foi que Paulo disse: pois quando sou fraco, é que sou forte. Sempre, meus irmãos, Deus terá todo o poder para agir nas nossas vidas, nos nossos dias de fraqueza e de sofrimento. Então deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar e se alegre em Deus, amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, vamos orar para tratar.